Olá, pessoal. Eu sou a professora Aparecida Colares, Vou trabalhar com vocês a disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Sejam todos muito bem-vindos a essa disciplina. Este será o nosso espaço para a construção de conceitos e de reflexões acerca da influência da psicologia da educação para a formação de professores, tendo em vista que vocês estão fazendo um curso Docência em EPT. Essa pós-graduação ela foi concebida e pensada para atender profissionais que visam ingressar na docência da educação profissional e para aqueles bacharéis que optaram ou vão optar pela docência. Aqui eu buscarei tratar os fundamentos psicológicos, tendo como base a educação profissional. Em muitos momentos, eu buscarei estabelecer uma relação significativa entre esses fundamentos, o fazer pedagógico, a formação para o trabalho e o mundo do trabalho. Na nossa primeira aula, eu apresentarei o plano de ensino, bem como as bibliografias que consolidarão nossas discussões, e em seguida eu vou apresentar uma visão geral histórico-filosófica do conhecimento psicológico, baseada na obra de Coutinho, Maria Teresa da Cunha e Messia Moreira, Psicologia da Educação. Eu usei esse livro, essas discussões propostas por essas autoras para fundamentar nossa aula de hoje. Eu espero, conto com o empenho e envolvimento de todos vocês, além de uma postura, lógico, comprometida com a sua própria construção do conhecimento, o que exige e requer disciplina e organização. Gostaria de dizer a vocês a importância e a satisfação que isso representa para mim nesse momento em estar trabalhando essa disciplina com vocês. Para mim é um grande prazer estar aqui, espero que atenda às expectativas de vocês, se não, busquem as leituras que estão postas na nossa sala, que lá vocês ampliarão sistematicamente o conhecimento de vocês e a oportunidade de ver outros discursos e outras abordagens. Eu vou fazer uma apresentação da disciplina, Nós vamos ver a ementa e os objetivos. Eu iniciarei com a ementa, porque é importante conhecermos, e em seguida os objetivos dessa disciplina, ou melhor, conhecer o que eu como professora, e o curso como proposta de formação de professores visa proporcionar a cada um de vocês. Então aqui vai estar a nossa ementa. Na plataforma virtual, na nossa sala, vocês têm acesso ao planejamento da disciplina, a esse plano de curso completo, todos os recursos disponíveis para fomentar as discussões. A proposta é estudarmos 4 videoaulas abordando todo o conteúdo previsto nos cadernos didáticos e para além deles. Tanto é que eu criei uma biblioteca virtual e criei uma pasta para cada unidade de textos complementares, Vocês passarão por avaliações qualitativas e também quantitativas, distribuída em forma das atividades, seminário, atividade de prática, no caso da nossa disciplina por meio de um estudo de caso, e ainda contarão com os professores tutores que os auxiliarão na organização e elaboração das atividades. Eu quero falar uma coisa aqui, aproveitar essa oportunidade, e gostaria de ressaltar a importância do professor tutor nesse curso.
e nos demais cursos de modalidade de educação à distância. O professor tutor, ele possui um importante e imprescindível papel na concretização dos objetivos tanto da instituição quanto de vocês, estudantes. Pois ele é o elo entre mim, né, o professor, a professora, você, estudante, cursista, e o conhecimento que permeará essa relação. É ele que estará mais próximo da sua realidade, dos seus anseios, das suas dúvidas. Então, conte com o professor tutor, pergunte, participe das discussões, procure-o, ouça-o, troque ideias com ele, sugira a ele e ouça as sugestões que ele tem para te dar, né? Aproveite o máximo dessa oportunidade, estreite essas relações com o seu professor tutor, pois você superará muitas dificuldades nessa relação. Vale lembrá-los que cursos como o nosso, eles exigem uma dedicação imensa de cada estudante. Disciplina e responsabilidade são critérios básicos para o sucesso de um curso à distância, um curso virtual. Então, é necessário você ter autonomia para fazer seus horários e obedecê-los. O maior avaliador de seu desempenho é você mesmo. Você sabe o que quer, onde quer chegar, qual o caminho que você tem que percorrer. Mas se precisar, saiba que você pode contar com a figura do professor, né, da professora, com o seu professor tutor, como parceiro, mediador e facilitador de todo o seu processo, né? Então, agora eu vou apresentar para vocês a ementa e os objetivos. A ementa da nossa disciplina é a psicologia como ciência e sua aplicação à educação, fundamentos teóricos epistemológicos da relação psicologia-educação, principais correntes da psicologia e suas aplicações educacionais, discussões contemporâneas na psicologia da educação e na análise psicoeducativa do trabalho escolar, né? Então, aí nós temos a nossa ementa, que consta no plano de ensino que já está na sala. Aqui nós temos o objetivo geral, que é discutir, analisar e refletir sobre a importância dos estudos da psicologia e suas contribuições para a organização do processo de ensino-aprendizagem. Lá nós temos 6 objetivos específicos que contemplam todas as unidades e hoje a nossa aula propriamente dita é a aula da unidade 1, né? Então, nós vamos ver hoje um percurso histórico, né, que é a psicologia do surgimento e sua evolução, e as características e contribuição geral disso para o processo de ensino-aprendizagem. Eu gostaria de salientar para vocês que o item ponto 2, ele permeará todas as unidades, né? Ele não se esgota nessa aula. Hoje, a ênfase dessa aula é o percurso histórico da saída de uma psicologia considerada por muitos de um senso comum, né? A psicologia da alma e o conceito da psicologia da alma, das superstições, dos mitos, a partir de um olhar mítico, para uma psicologia científica. Então, agora nós vamos iniciar a abordagem central dessa aula, que é a construção do conhecimento psicológico. Como eu já falei anteriormente, né, nós vimos que eu coloquei que nós vamos nos basear
nas autoras Maria Tereza da Cunha Coutinho e Mércia Moreira, com o livro Psicologia da Educação. Essa unidade que eu vou trabalhar é a unidade 1 do caderno didático, né? Lá estão os capítulos 1 e 2 do caderno didático disponível na sala virtual. E o capítulo introdutório, né, do livro de Ana Maria Bahia Bock e outros, que é Psicologias. Eu disponibilizei esse livro por entender que oportunizaria vocês uma leitura mais ampla, além de colocar alguns textos complementares, né? Então, nós estaremos hoje abordando a partir desse pensar. Qual a relação entre filosofia e psicologia? Eu vou fazer esse breve percurso histórico, né? E, consequentemente, vocês poderão estar entendendo essa relação. Não é possível estabelecer relações exatas de correspondência entre diferentes concepções e as diversas teorias existentes. Porém, pode-se elencar os períodos que marcam, né, os estudos relativos à psicologia e que apontam sua evolução de uma abordagem da alma e do espírito, né, para uma abordagem do campo científico. E para pensarmos essa transição, nós precisamos desse percurso histórico, né, em que a pesquisa de laboratório irá se intensificar, né, dentro do campo da psicologia, buscando garantir parâmetros que levam essa psicologia ao estado de ciência. Então, cada teoria, ela segue seu curso histórico e metodológico. Nossa intenção aqui não é, em hipótese alguma, formar psicólogo, mas contribuir para que cada um de vocês entendam como que as teorias psicológicas contemporâneas influenciaram as abordagens metodológicas no processo de ensino-aprendizagem. Vejam bem, parem um pouco e pensem, como que vocês apropriaram do conhecimento no espaço educativo ou na própria vida, né? Então, aqui nós temos que pensar esse ensino-aprendizagem, principalmente em relação à formação para o trabalho. Porém, é importante vocês ressaltarem a influência desses conhecimentos filosóficos para a explicação do universo e da própria natureza humana, né? Explicações que deram origem aos principais eixos epistemológicos. Quando a gente trata de um campo conceitual que muitos de vocês não têm uma apropriação, é importante que vocês façam um glossário, né? E o que é o glossário? É a explicação dos termos utilizados nesse campo conceitual. Vocês vão ouvir muito a palavra epistemologia, né? O que é eixo epistemológico? O que é epistemologia? É o ramo da filosofia, e hoje outras ciências abordam, que se ocupa do estudo da natureza do conhecimento, da justificação, da racionalidade, da crença, né? Dos sistemas de crenças, ou seja, do que as pessoas definem como conhecimento. Em outras palavras, de toda a teoria do conhecimento, né? Então, veja bem, quando eu vou falar o meu conceito de epistemologia, é você entender o processo em que se efetiva o campo conceitual de determinada ciência.
Por exemplo, quando a psicologia transita, né, da alma, desse sentido subjetivo, para se assentar num conceito científico racional enquanto campo conceitual de ciência, né? Então, é a saída, é o percurso traçado do que a gente chama desde o senso comum até chegar ao dito conhecimento científico. Mais à frente, a gente vai prosseguir nesse aspecto. Então, nós temos aqui agora a reflexão básica da explicação, né, do campo da filosofia, do avanço, da chegada da filosofia num universo mítico, né? A explicação do universo, a explicação dos fenômenos naturais e humanos se davam por meio de uma explicação mítica, né? A construção do conhecimento sobre o psiquismo humano, ele data de época remota e que coincide com as primeiras manifestações em tentar compreender o nosso meio circundante, né? Meio este definido por duas coordenadas, né? Que até hoje nós vivemos em função delas, do espaço e do tempo, né? E essa explicação que a gente define como uma explicação mítica, ela vinha acompanhada de uma interpretação antropomórfica. Olha a palavra, antropomórfica, né? E animista, né? E mítica dos acontecimentos, né? E que traduzia todo o comportamento humano por meio desses conceitos. Então, aí nós vamos ter já dois conceitos que são importantes que vocês pensem. O antropomórfico e o animista, que são praticamente um sinônimo do outro. O que é isso? Dá vida, né, aos seres sem vida, como se tivessem vida. Gostaram do trocadilho? Então, interpretava os acontecimentos do meio ambiente sob uma perspectiva de que essas explicações míticas que explicavam tudo e as superstições, sem se ater a uma reflexão crítica, né? Essa leitura de mundo por meio de uma leitura antropomórfica seria atribuir características humanas ou que se presume serem humanas a outros animais, a objetos inanimados, a fenômenos da natureza, a estados materiais, a objetos ou contexto ou conceitos abstratos, né? Então, quando você desenha o solzinho e põe a carinha, a boquinha, ou sorrindo, ou chorando, né? A gente vai ter aí uma representação antropomórfica. A mesma coisa quando a gente usa as carinhas, né, na rede social para expressar nosso sentimento, né? É basicamente uma expressão animista para traduzir algo que eu digo ou que eu tento explicar, né? Só que lá o conceito, se você pegar uma criança, ela vai desenhar, fazer os desenhos apontando vida nesses seres que a gente supõe serem inanimados. Então, era essa explicação é considerada uma explicação ainda do campo bastante mítico e não racional, né? A racionalidade ainda não vai estar presente. Então, aí a gente vai ter o antropos, que é o homem, né? E o morfe, que é a forma, né? Então, é uma forma que a gente dá às coisas humanas, né?
O Sol, quem fez o Sol, a própria explicação é animista da criança, se você perguntar por que que a Lua não aparece à noite. Se você pega uma criança de 4 anos, ela vai te dar uma explicação animista, né? Ah, ela ficou com medo do Sol, ou ela escondeu, ela quer esconder do Sol. Então, as explicações são intuitivas, né? Que traduzem a emoção e as vivências daquela criança. Então, a história da humanidade, a história do pensamento da humanidade passou pela a própria história que cada um de nós passa desde a infância até o mundo supostamente adulto, né? Então, aí a gente vai prosseguir, né? Os gregos da antiguidade, por exemplo, eles acreditavam. É muito interessante essa narrativa, que eles acreditavam que as moiras, né? As moiras eram divindades da mitologia grega, né? Mulheres muito bonitas, né? E que essas mulheres dirigiam o movimento das esferas celestes. E era por meio desse movimento que elas organizavam e elas davam harmonia ao mundo. E assim determinavam a sorte dos homens. Tinha uma das moiras, chamada Cloto, que ela fiava e tecia o destino de todos nós mortais, né? E Laquesis punha o fio no fuso para ser tecido, né? E Atropos cortava impiedosamente esse fio, né? Que media a vida de cada indivíduo. Então, ou seja, um tecia, um colocava a linha para ser tecida, mas se achasse que a linha de alguém tinha que ser cortada, imediatamente era cortada. Ou seja, uma visão de mundo mágica, imaginária, né? E ali explicava por que que eu tenho as decepções. Se tudo está bem, é porque minha linha está sendo tecida. Se acontece as ditas tragédias e os ditos problemas, é porque a minha linha foi cortada, né? Então, esse reger e entender o universo, a vida, fica fora do nosso controle. É uma visão determinista de mundo, né? Então, essa visão mítica, ela foi chamada por muitos de uma visão supersticiosa de mundo, de uma leitura simplista de mundo, né? E, na verdade, é desse pensar é que vai nascer o amadurecimento da racionalidade, né? Que contrapõe ao pensamento filosófico. Se você pega um movimento, uma leitura dessa para explicar a realidade, você rompe com o pensamento racional apregoado pela filosofia. Enquanto o mito da superstição, né, não existe categoria de análise, né? A explicação ela vem intuitivamente. Não existe uma lógica sistematizada, organizada, pensada, né? É extremamente emocional, intencional diante da emoção. E o conhecimento filosófico, ele vem fazer o quê? Contrapor a toda essa forma de mundo intuitiva. Busca-se organizar de modo racional e lógico o conhecimento, né? E esse conhecimento filosófico, ele vai se desenvolver, a influência nossa é toda ocidental, né? A partir do século VI a.C., né? Com o advento da filosofia grega, né? E aí a gente vai ver os períodos da filosofia grega. O primeiro período, né, nós denominamos de pré-socrático,
o interesse desses pensadores se dirigia mais para a natureza ou para o cosmos, uma vez que procuravam a causa ou o princípio primordial do mundo, né? Os primeiros filósofos, eles vão se preocupar com uma explicação racional dos fenômenos que até então eram explicados de forma mítica, né? Eles acreditavam que esse princípio, né, das coisas estaria no interior da própria coisa e não fora dela, né? A exemplo dos mitos, que dependiam da vontade dos deuses. Então, qual era o campo de investigação desse período? Vamos observar ali o slide. Investigam o mundo material físico. Vou dar um exemplo claro que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Da narrativa da alegoria de Heráclito, quando ele observa o homem e o rio adentrar, o homem adentrar no rio e sair, né? E aí ele fala que quando o homem retorna àquele rio, ele não é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Aí ele já começa um conceito de movimento, né? De transformação. Uma observação que para nós, no mundo contemporâneo, talvez seja óbvio, naquele tempo, ao criar o conceito de movimento, que é a base do conceito de da dialética, né? É um avanço entender que o mundo não era parado, que o mundo sofria transformações contínuas, né? Diante disso, essa filosofia ela foi empregada para elucidar tudo à nossa volta, né? A descobrir que havia as estações, né? Que quando não havia chuvas, não era porque os deuses estavam castigando os homens e as mulheres, mas era porque havia um ciclo. Eles descobrem os elementos, o sol, né, o fogo, o ar, a terra, a força da luz solar, o movimento do dia e da noite, né, o ciclo que roda para se ter as estações do ano. Tudo isso gera uma influência na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir enquanto humanidade que se constrói ao longo de milhares de anos, né? E aí eles descobrem, eles efetivam esse mundo físico, né? A ênfase dos pré-socráticos era no mundo físico, no mundo natural, no cosmos, né? No universo, ao observar o universo. E buscar compreender a razão e a origem das mudanças que esse universo sofre. No segundo período, a gente vai ter, né, o interesse deslocado. Se no primeiro período a gente tinha uma força voltada para o universo, o mundo físico, no segundo período a ênfase vai ser no homem, né? Nessas relações estabelecidas com o homem, com ele, com o mundo, né? E como ele explica as vivências, os conceitos, né? Do que é conhecimento, do que é verdade. E a partir daí nós vamos ter filósofos muito importantes nesse processo. Nós vamos ter Sócrates, né? Que é a marca central da filosofia clássica. Tanto é que ele faz a divisão, né, entre pré-socráticos e a partir do seu tempo. Nós vamos ter Platão, que foi discípulo de Sócrates, e nós vamos ter Aristóteles, que foi discípulo de Platão, né, mas que pensavam contrariamente. Tanto é que a abordagem reflexiva de cada um deles diferencia bastante. E esses homens, eles tentaram entender a origem do conhecimento. Eles tentaram entender a diferença entre os homens,
né? A moral, o que era o aspecto das relações de respeito, de valores que cercavam essas relações, a virtude, né? O que é a virtude, o bem, o mal, né? Para Aristóteles mesmo, a grande virtude é a capacidade de racionalizar o mundo, é sua capacidade racional, é a maior virtude. Né? Quando você usa da razão para resolver, explicar todas as suas questões e resolver os seus problemas. Né? Vem o conceito de liberdade, né? Vem o conteúdo da mente humana, o que passa pela nossa cabeça, nossas emoções, qual a relação entre o corpo físico e nosso espírito, né? Aí vem o Estado, como que se organiza a polis, as cidades, as estruturas de poder, né? As classes sociais, como que se configuram, né? Se você pega na Grécia, por exemplo, o homem livre é o homem pensante que não é escravo, que não é mulher e que não é criança, né? Então há uma restrição do pensar, né? Sobre essas classes sociais, a organização da educação, as categorias de logicidade, a nossa própria consciência, né? Então aí nós vamos ter uma discussão muito fértil no segundo período. No terceiro período e quarto, né, a gente vai dar um salto conceitual na filosofia grega, e essa filosofia se volta para os problemas morais e religiosos, respectivamente, né? O pensamento grego é mais tarde o pensamento greco-romano, eles dominam o mundo até aproximadamente o século V da nossa era, né? Com a queda do Império Romano, por ocasião das invasões bárbaras, né? E com o consequente desaparecimento dos centros culturais e políticos, houveram profundas mudanças na construção, acumulação e divulgação do conhecimento, né? Acerca do meio ambiente, acerca do homem, seus comportamentos. Aqui a ênfase é homem, mas homens e mulheres, né? Enquanto os gregos davam ênfase primordial à razão como condição de conhecimento, a Idade Média vai submeter, um novo tempo, vai submeter a razão à fé, né? Nessa perspectiva, nós vamos ter como verdadeiro conhecimento tudo aquilo que é revelado, né? Até então, o que tinha se evoluído no pensar filosófico sobre todos aqueles pontos que eu coloquei anteriormente, nessa perspectiva, o verdadeiro conhecimento é aquele que é determinado pela vontade e determinação divinas, né? Então, na Idade Média, a gente vai, né, submeter a razão à fé, né? Nessa perspectiva, o verdadeiro conhecimento é concebido como conhecimento revelado, né? Todas as explicações, elas passam a ser a vontade e a determinação divinas, né? E as questões sobre o meio ambiente, sobre o homem, que estavam, né, até então respondidas de acordo com o olhar filosófico, passa a ser fundado somente nas escrituras sagradas, né? Todo conhecimento passa a ser as escrituras sagradas. Nos 10 séculos da Idade Média, né, onde há o predomínio do pensamento judaico-cristão, não se tem notícias de avanços significativos na construção do conhecimento, né? Principalmente em relação ao meio ambiente e a do homem em suas relações com o mundo.
Numa perspectiva mais objetiva e pragmática, né, uma vez que o pensamento medieval ele se manteve muito mais preocupado com a alma e a sua salvação. Então, nesse momento, a gente vai ter uma paralisação histórica do entendimento dessa evolução da psicologia ou do entendimento da racionalidade que vai ser o viés da ciência mais à frente, né? Então, aí nós vamos agora saltar, né, esses 10 séculos da Idade Média e chegar no que é denominado a Idade Moderna, né? O período da evolução da ciência, né, por volta de 1500, 1600, século 17, 16, 17, inicia-se uma época crítica, né, de grandes conflitos sociais, econômicos, políticos, religiosos, filosóficos e artísticos, determinados por profundas mudanças em todos os aspectos da vida medieval, né? Volta-se aos ideais gregos humanistas, né, em que o homem é o centro do saber, em contraposição a uma visão teocêntrica e geocêntrica apregoada pela Idade Média, né? Há o fortalecimento do poder dos burgueses, né? Há uma retomada, né? Uma tomada do poder dos reis. Em detrimento disso, surge aí, né, fortemente a Revolução Francesa, o protestantismo, o calvinismo, o renascimento, né? E o iluminismo, a era das luzes, né? E nesse processo a gente vai ver uma teoria teocêntrica, uma visão de mundo teocêntrica, fortalecendo incisivamente o surgimento da burguesia, né? Como uma classe que vai ditar todas as questões. Então, aí nós vamos ter uma mudança do paradigma, né, da teoria teocêntrica para uma teoria heliocêntrica e uma visão de que o homem é o centro do universo e não mais Deus, né? Aí a gente vai ter uma mudança nos modos de pensar, nas relações sociais, políticas e econômicas, nas relações religiosas, nas artes e nos valores. Vai surgir plenamente a era moderna na história da civilização ocidental, né? E aí vem a construção de um novo conhecimento do meio ambiente, né? Há uma expressão muito importante que é Galileu Galilei, que vai fundamentar todo o conhecimento na experiência, né? Vai ser o grande pai do método científico, baseado na observação e na formulação de hipóteses, né? Ele vai influenciar, inclusive, toda a proposta da ciência no próximo século, né? Nos séculos que virão, né? Ele utiliza o método de base indutiva, né, da parte para o todo, né, para compreender o fenômeno da natureza e o desvelamento dessas leis, em substituição àquela abordagem metafísica, né, que é bastante apregoada numa visão anterior. A ciência dele é uma ciência ativa, as explicações dele se baseiam no quantitativo, né? É um mecanicista de causa e efeito e acredita que as leis, elas necessariamente precisam ser universais, né? O que hoje a nova ciência já
destituiu essa verdade colocada por Galileu, né? Considerado o grande mestre da revolução científica por combinar, né, a experimentação científica com a linguagem matemática. E por muito tempo esse modelo vigorou em toda a época moderna, né? Mais à frente agora nós vamos ver a influência de Descartes, né, que teve uma influência grande no método racionalista, que vai ser base para as concepções teóricas da psicologia, né, em muitos aspectos. E Descartes vai ser um eminente continuador dos rumos iniciados, né, por Galileu. Ele é considerado o fundador também da filosofia moderna e do racionalismo. Ele vai romper efetivamente, né, com a relação fé e ciência, né? Seu método é racionalista, né? É considerado um verdadeiro método de construção de conhecimento, porque ele traça todos os elementos do seu método, né? E em decorrência das mudanças profundas ocorrendo nessa época, já citados, inclusive, anteriormente, Descartes coloca todo o conhecimento passado sob suspeita, né? Ele critica todos os conhecimentos, tudo aquilo que foi fundado em tradição, em fé e em escritura, ou mesmo pelos órgãos dos sentidos, que é o empírico, né? Ele coloca em dúvida nossa capacidade de apropriar do mundo só pelos sentidos. Segundo ele, sentido não é capaz de revelar para nós o conhecimento verdadeiro. Então, Descartes, ele vai instaurar uma dúvida metódica e organizada, que procura fazer a crítica a todo conhecimento até então, seja da natureza ou do homem, né, por meio do que ele define como dúvida metódica, a dúvida de todo o conjunto dos conhecimentos medievais, eliminando os a priores e rompendo com os dogmas, né? A intenção e a sua contribuição é romper definitivamente com aquele modelo, né? É uma quebra de paradigma. Se a gente for pegar o mestre Bachelard, ele vai falar sobre isso, e que pretende chegar a uma primeira verdade que não se possa duvidar. Daí o método ser o elemento central para se conseguir chegar a uma verdade, né? Descartes, ele descobre que não se pode duvidar sem pensar. Portanto, o pensamento para ele é a essência da natureza. O ato de pensar é muito mais importante do que os nossos sentidos, né? Então, o ponto de partida para tudo que a gente concebe no olhar de Descartes é um pensamento claro e distinto, né? Para assegurar a consistência do conhecimento. Ele, como eu já falei, ele enfatiza incisivamente o método. Então, a partir de Descartes, nós vamos ter dois grandes sistemas filosóficos, né? Nós vamos ter o racionalismo e o empirismo, que por mais divergentes que fossem, ambos visavam libertar o homem da tutela das escrituras sagradas, né? E fomentar e fundamentar um novo olhar, né? Para os racionalistas, todo o conhecimento, ele tem origem na razão. Ou seja, que o homem, pela razão, pode chegar ao conhecimento verdadeiro. O conhecimento é gerado pelo homem de dentro para fora, por meio de uma intuição pura que prescinde dos dados do mundo, né? Já para os empiristas, todo o conhecimento humano
ele se enraiza nos fatos e acontecimentos do mundo. Eles negam a intuição intelectual e colocam o conhecimento humano na dependência do plano sensível, nos órgãos do sentido, né? Ou empírico, pensamento e ideias são formados a partir de estimulações ambientais, ou seja, se o racionalismo acreditava que era de dentro para fora, que quem exercia todo o poder no processo de apropriado conhecimento era o sujeito, para os empiristas era o inverso. É o ambiente que me dá todos os elementos para eu me apropriar do conhecimento, ou seja, tudo vem de fora para dentro, né? E daí nasce o positivismo, né? Que vai ser uma marca central, concebida por Auguste Comte, né? Que é a plena devoção à ciência, visto como o único guia de vida individual, social, moral, religião, inclusive única, possível, né? Em última análise, o positivismo é compreendido como a religião da humanidade. Daí nós vamos ter a psicologia científica, porque nós vamos aprofundar na aula 2 essa relação entre o positivismo e o empirismo para o nascimento de uma das teorias que nós vamos trabalhar, que é o behaviorismo. Então, nesse percurso histórico todinho que eu falei, chega-se ao conceito da psicologia científica. É nesse contexto que ela se organiza enquanto ciência, né? Ela é profundamente influenciada pelo positivismo, né? Pela organização, pela rigidez metodológica, e daí a psicologia vai se constituir como um campo de conhecimento definido, né? Por meio de um objeto de estudo delimitado, os seres, os grupos sociais e por aí vai, as atividades psíquicas, ou a consciência, ou o comportamento, ou por uma metodologia voltada para a observação cuidadosa e sistematizada, como também uma psicologia de laboratório, né? Que nós vamos ver a seguir. A partir dessa influência do positivismo de Comte, nós vamos ter a influência desse positivismo, como eu já falei, no conhecimento psicológico, né? E a psicologia ela vai ter uma influência, vai ser fundada em dados obtidos pela neurologia, né? A fisiologia, a psicofísica, a medicina como um todo, a biologia, né? Então, ela vai sofrer influências de outros campos conceituais. E hoje da educação, né? Que é o ponto que a gente vai estar discutindo nessa disciplina. Esse percurso histórico, ele nos leva e nos traz a essas teorias psicológicas contemporâneas, né, que começam a se alicerçar no século XIX, se consolidam muito no século XX, adentram o século XXI, tendo uma influência enorme no espaço educativo. Nós vamos ter as teorias maturacionais, comportamentistas, psicanalíticas, as teorias consideradas interacionistas e a epistemologia da complexidade. Na próxima aula, nós vamos aprofundar nas teorias maturacionais e comportamentistas, né? E na nossa terceira aula, nós vamos aprofundar nas psicanalíticas interacionistas e dar uma visão rápida sobre a epistemologia da complexidade. As teorias maturacionais, elas são classificáveis, né, como uma categoria maturacional. Elas podem ser consideradas como pertencentes ao eixo epistemológico do racionalismo, né? Nós temos vários autores, Arnold Geisel, Francis Galton, Keitel, Stanley Hall, Alfred Binet,
né? Tudo do século XIX para o século XX, né? Início do século XX, eles produziram suas teorias, que são representantes de uma categoria de teoria que vai influenciar outras teorias contemporâneas, né? Que nós vamos verificar mais à frente. Então, essa perspectiva teórica, ela teve uma influência muito grande na década de 30, 40 e 50, eu acredito que até hoje ainda tenha, né? Porque há muitos que acreditam na maturação, na maturidade, né? Na influência dessa maturação. E aí, nós vamos ter, nesse modelo, o primeiro teste de QI, né, de quociente intelectual, que vai aparecer em 1905, na França, baseado em itens e questões de testes que representavam o comportamento típico de uma faixa etária, né? E todo mundo sabe que os testes de QI foram usados para segregar, para classificar, para discriminar, né? Em muitos aspectos, esses testes, eles de fato não conseguiam medir o que se propunham a fazer, né? Vale, inclusive, uma leitura sociológica da influência desses testes de QI no campo da educação, né? As salas separadas dos especiais, as salas ditas homogêneas, as salas ditas heterogêneas, né? São classificações que vão surgir desse movimento vinculado a esses testes de QI. Em seguida, nós vamos ter as teorias comportamentistas, né? Essa teoria é a que mais vai influenciar o campo da educação, nós vamos ver à frente. Eu fiz esse esquema aí para a gente entender a relação do positivismo e do empirismo, né? Para estar surgindo o modelo behaviorista, que vai ser a base do movimento educativo por muitos anos, inclusive empresas que vão seguir, né, os parâmetros behavioristas, né, que pressupõe, que propõe o ideal de subjetividade para lidar com o ser humano, para lidar, né, com a subjetividade. Então, lá na frente, na próxima aula, nós vamos aprofundar nesses aspectos. Em seguida, a gente vai ver algumas imagens que retratam muito o campo do behaviorismo, né? O treino excessivo, a ênfase na memória, na repetição. Nós vamos ver o treino como possibilidade de controle, de ensinar por meio de uma repetição, muitas vezes até excessiva. Não cabe a mim emitir esses julgamentos, mas todos vocês, a grande maioria, já deve ter feito essa atividade, que é uma atividade repetitiva para chegar à construção ou à apropriação ou de uma letra ou de um número ou de qualquer outro conceito. Em seguida, nós vamos ter as teorias de campo, né, que vai ser expressamente colocada ou pela psicologia Gestalt ou da forma, tanto faz, uns chamam Gestalt, outros da forma. A base dela é o racionalismo, né? É o idealismo, é o sujeito que tem toda a capacidade. E surge daí uma psicologia comportamentalista, né? Negando, fracionando o conhecimento só em estímulos e em respostas, né? Vocês já fizeram muito dessas brincadeiras do campo da teoria da forma, né? Aí vocês têm uma imagem que vocês podem fazer o jogo. O que é essa imagem? Ela é o quê? Né? O que ela representa diante do seu olhar?
Essas imagens também vocês já devem ter percebido, né? Já devem ter verificado essas imagens aí nas redes sociais. Você vai ver que a primeira, por exemplo, você pode ver duas figuras, ou um coelho, né? Ou um pato, né? Um triângulo que não aparece, mas que sua representação mental percebe que ali tem um triângulo vazado, né? E o vaso, o clássico vaso, que representa a teoria da forma, que são os dois rostos, dos dois rostos de perfil que formam o corpo, né? O vaso. E abaixo a gente vai ter, né, um rosto de mulher, são dois rostos, né? E ali a gente tem os ditos testes da teoria da forma para poder validar a capacidade perceptual dos sujeitos. Temos as teorias psicanalíticas, que nós vamos abordar mais à frente, que nós temos como grande expoente Sigmund Freud, né? Que vai fazer uma abordagem psicológica do estudo mental, mas que comanda e traz para nós o elemento do inconsciente que as teorias comportamentistas e racionalistas desqualificaram, né? E nós vamos ter os grandes marcos do campo educativo, que são as teorias interacionistas, né? Nós vamos ter um aprofundamento desses teóricos, Piaget, Vygotsky e Vallon, né? Leontiev e Luria foram bases de Vygotsky, eles não tiveram a expressividade que Vygotsky teve, e são teóricos que procuraram explicar o comportamento humano dentro de uma perspectiva em que o sujeito interage com o mundo, né? Aí nós temos esses sujeitos aí, esses expoentes, que são esses teóricos que nós vamos ver mais à frente, em específico Piaget, Vygotsky e Vallon. Temos a interação como elemento propiciador do processo de ensino-aprendizagem, né? E aí nós temos a epistemologia da complexidade, novinha, né? Que é a visão de Edgar Morin, que ainda está vivo, é um francês, que trata o mundo, a própria ciência, como algo não definido em parâmetros, porque sua complexidade vai ser diferenciada entre os sujeitos e a própria natureza, né? A influência desse planeta no mundo físico e no nosso mundo psíquico. E aí nós temos uma ilustração básica do que Morin entende que seja o conhecimento, né? No mais, eu quero agradecer a vocês, fico extremamente feliz de estar aqui, espero que vocês tenham apropriado basicamente desse conhecimento. Eu preparo uma aula de 2 horas, né? Me desculpem, mas muita coisa eu não pude abordar por conta do tempo. Um grande abraço a vocês, sucesso, e eu estou aí se precisarem, e muito feliz de estar aqui, viu? Um grande beijo para vocês. Tchau!